Então, meus irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso momento de oração com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Capítulo 12 é Amai os vossos inimigos. O item 15, que é uma mensagem de Agostinho e que diz assim: o homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem o duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Paris, Bordeaux, 1861. Quando nós fazemos essa leitura, podemos pensar assim, né? Mas nos dias de hoje não existe duelo, né? Onde já se viu uma pessoa vai para um lado, o outro vai para o outro com uma arma, um atira no outro. Isso não existe mais. Será que não? Será que uma pessoa totalmente alcoolizada ao volante, que tira a vida de um inocente, isso não é uma forma de agressão? Será que aquele que se sente ofendido por um ato, muitas vezes equivocado, de uma esposa, de uma parceira, de uma amiga, tira-lhe a vida? Será que não existe aquele, no dia de hoje, que, se achando de uma forma ou de outra agredido, simplesmente ele vai a um determinado local, pega a sua arma e tira a vida do outro, sem sequer ter dado a oportunidade de defesa? Existe sim, meus irmãos. Existe muitos duelos que nós estamos vivenciando nesse mundo. Imaginemos aquele que teve por obrigação, por dever e até por desejo, né, administrar o dinheiro do povo com o objetivo de trazer mais conforto, trazer mais dignidade, algo a mais daqueles que não têm, e ele simplesmente pega aquele dinheiro, aquele valor, e coloca no seu bolso para viver prazerosamente. Isso não é uma forma de duelo direto
tirando a vida daqueles que acreditaram que ele foi para lá com aquele objetivo de ajudar? Será que não? Será que quando nós vemos pessoas no trânsito se agredindo simplesmente porque um entrou na frente do outro, aí um joga o carro na frente do outro, e aí sai aquela discussão, e muitas vezes chega ao fato culminante de um tirar a vida do outro? Será que isso é tão lá dos tempos, dos séculos passados, das épocas das barbáries? Será que nesse momento, hoje, nós não estamos vivendo um momento de barbáries? É lógico que o homem já evoluiu e muito, mas ainda precisamos melhorar muito mais, principalmente nas questões morais. Aquele que muitas vezes trabalha numa empresa e que ele consegue um cargo superior e aí depois ele sai ofendendo, humilhando aqueles que estão abaixo dele. Isso não é um duelo direto? São coisas para a gente pensar, né? O estudo, né? O Evangelho traz para nós exatamente essa possibilidade de uma reflexão. E é exatamente isso que faz com que nós pensemos em nossas vidas, no que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos gerando para o próximo. Veja bem, o título é simples: amai os vossos inimigos. E quantas vezes dentro do próprio lar não existe verdadeiras guerras, batalhas, por herança, por exemplo, pelo desejo de um querer mais do que o outro, por aquele relógio que o pai deixou, por aquela casa que a pessoa acha que ela é a dona, ou se tem duas, uma mais simples, aquele que acha que tem mais direito e faz verdadeiras loucuras para obter aquele bem, mesmo sabendo que muitas vezes aquele que ficou ou ficará com um bem menor tem menos possibilidade do que ele. Isso não existe? Então, vejamos, 1864, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem é de Bordeaux, 1861. 1861. E nós, até hoje, 2021 anos, à beira do 2022, nós ainda estamos fazendo barbárias. Ou, pelo menos, estamos sendo, nesse momento, agredidos de forma direta ou indireta por aqueles que se consideram melhor do que o outro. É muito interessante, porque se nós formos ler o Evangelho com carinho, cada vez que nós tiramos uma leitura, fazemos uma leitura, fazemos reflexão, nós tiramos muitos ensinamentos. Por isso que o Evangelho ele é tão vivo, ele é tão atual, para exatamente nós termos essa oportunidade de nos compreender mais e compreender principalmente o próximo. E quando hoje, lógico, dificilmente hoje nós fazemos inimigos, né? Vamos falar dos nossos desafetos, né? Nós estamos aqui, muitas vezes você pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e aí cria uma desavença, uma desunião. Isso gera, por exemplo, desafetos, rancores, mágoas. E Jesus já disse, compreende-se, entenda com o seu adversário enquanto caminha com ele. E essa é a proposta. É para que nós não deixemos que aquele momento de falta de lucidez possamos cometer ato tão contrário à lei de Deus. Porque, como ele cita, se Deus nos deu a vida, só Deus tem direito a nos tirar a vida, seja nossa ou seja do próximo. Então, que possamos, cada vez mais, entender esse Evangelho de uma forma tão pura, uma forma tão clara, para que nós possamos nos melhorar.
Isso é muito importante. Somos nós. Quando nós, os facilitadores, nós fazemos as leituras e os comentários, é para nós mesmos. Talvez, ou com certeza, nós sejamos os maiores, as pessoas que mais precisam de ajuda. Por isso que quando nós apontamos um dedo, lembre-se que tem 3 apontando para todos nós. Então, que possamos manter uma serenidade em nossos corações, que possamos manter os nossos pensamentos sempre elevados, porque só assim, mesmo diante de uma agressão do outro, nós vamos compreender. E não vamos ter nenhuma atitude que vai nos trazer, amanhã ou depois, o arrependimento. Então, a proposta é essa, que possamos amar os nossos inimigos ou os nossos desafetos, porque só assim nós conseguiremos estar caminhando dentro da lei de Deus. E assim pensando, vamos fazer a nossa oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, para mais uma vez agradecer por esse momento de oração. Esse momento de uma reflexão muito singela, muito humilde, mas que nos traz uma grandeza, uma oportunidade de compreensão muito grande, desde que nós estejamos com os nossos corações e nossas mentes abertas. E é isso que nós pedimos a Deus, a Jesus e Mãe Santíssima, que mantenha os nossos corações, os nossos pensamentos abertos para que nós possamos receber essas bênçãos de luz. E agradecemos a oportunidade dessa encarnação, porque essa é a maior encarnação que nós podemos ou já tivemos, porque é nessa que é a oportunidade de hoje. Então, nós agradecemos a Jesus, a Mãe Santíssima, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade reencarnatória. Mas o mundo está passando por um momento de divergências as mais diversas. E também nós rogamos a Ti, Senhor, que derrame sobre este planeta bênção de amor, de fraternidade, de carinho, de compreensão, de ternura, de amor, Senhor. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos receber essa bênção de luz, essa chuva de amor e de caridade, para que possamos nos transformar em espíritos melhores. Por isso nós agradecemos, Senhor. E também por aqueles que se encontram acamados com qualquer tipo de doença, aqueles que optaram pela porta larga do suicídio, aqueles que ainda não compreenderam a sua verdadeira lição. Olhe por eles, ampare-os, abençoe. Por aqueles andarilhos, aqueles que andam pelas ruas abandonados, derrame sobre eles, Jesus, bênção de amor. Por tudo isso, Senhor, nós lhe agradecemos e rogamos que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Então,